Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre a derrota do Flamengo para o São Paulo dentro do Maracanã, o vexame que o Flamengo fez. O Flamengo não conseguiu jogar a bola e praticamente está jogando no lixo a temporada 2023. Vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre essa repercussão, porque, meus amigos, o técnico Jorge Sampaoli praticamente já está demitido. Ele está ali no comando do Flamengo, mas parece que não existe um técnico ali. Quem está comandando é os jogadores. E vamos ver aqui os comentaristas, o João Guilherme falando sobre essa repercussão do Flamengo. Tem os comentaristas da Gazeta Esportiva, tem aí o Neto com Casa Grande falando sobre essa derrota do Flamengo e os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Eu gostaria que você chegasse aqui deixando o seu like, porque o seu like ajuda demais o trabalho do canal e o seu like é importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas, para que os torcedores do Mengão cheguem aqui no vídeo e escrevam nos comentários a sua indignação. É de importância que você escreva nos comentários a sua indignação, o que o Flamengo precisa fazer para poder reverter essa situação. Porque o Flamengo perdeu dentro do Maracanã, a torcida a seu favor. O que esperar agora para a partida de volta dentro do Morumbi? Vamos analisar então nesse momento. Escreva nos comentários a sua opinião. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos analisar as últimas notícias do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Tem muita gente definindo que ele... definindo não, mas opinando, acreditando que seria melhor para o Flamengo que ele caísse agora. O Braz falou sobre o tema, mas antes, zona mista, a área em que os jogadores aparecem, a gente tem estrelas deste espetáculo. A gente tem que acreditar, a gente não pode desistir no momento. Hoje a gente tentou até o final, não conseguimos, mas não deixamos de tentar. Muito pela força do nosso torcedor. E lá vai estar em menor número, mas tenho certeza que eles vão estar lá nos ajudando, como sempre ajudaram. E a gente vai com tudo, com cabeça erguida, pensando no melhor possível e organizado para a gente poder fazer um belo jogo, uma bela final e tentar reverter esse resultado aí que vai trazer essa taça pra gente. Jogar uma decisão é sempre, não existe motivação melhor que essa, né? Não existe motivação maior que essa, né? Essa é a palavra, porque uma decisão de Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã, casa cheia, então acho que não existe motivação melhor que essa. Claro que o apoio do nosso torcedor ontem, a saída ali do CT da Barra Funda foi impressionante, ninguém esperava aquilo. Criança, tomaram conta ali da Marquês de São Vicente lá em São Paulo, criança, adulto em cima de pontos de ônibus, acompanharam a gente na Marginal até o aeroporto. Mexe com a gente, né? Mexe com a gente, você vê ali a criançada se ajoelhando na rua, pais ali acompanhando os filhos ali naquele momento. Então pra gente é especial, isso mexe com a gente e acho assim, que o que a gente poderia fazer para eles era, os pessoas que compareceram aqui também, era o mínimo que a gente poderia fazer era correr por eles, né? Todo o tempo, se dedicar, se entregar da melhor forma e nós fizemos. Então é importante vencer, são 2 jogos, importante vencer o primeiro, claro que é importante, não vamos ser hipócritas também de falar que não muda, claro que muda, é um ótimo resultado, mas a gente tem que confirmar domingo, não adianta a gente ganhar hoje e domingo não fazer uma partida à altura, temos que fazer melhor do que foi hoje, claro, vamos estar na nossa casa, diante do nosso torcedor e temos que confirmar, mais uma vez, mais um jogo, para que a gente possa conquistar esse título, mas cara, devagarinho, pezinho no chão, falta muito ainda, tem uma equipe muito forte do outro lado, mas até domingo a gente tem tempo e o Dorival vai preparar aí da melhor forma a equipe para essa partida de domingo contra o Flamengo. O jogador sempre é criticado, eu sou um jogador, como eu falei, eu sou um jogador que sempre dá a vida no campo. Eu acho que eu represento o jogador, o Calé representa a raça e deixar tudo dentro do campo. Tem vezes que a gente consegue fazer gol, tem vezes que não, mas eu me caracterizo por deixar tudo no campo. Obviamente não tinha gol na Copa do Brasil, eu acho que o gol do Palmeiras o Daronco poderia ter dado. Mas saiu na hora certa, como você falou. Estou muito feliz por fazer um gol aqui no Maracanã, em um jogo tão importante, com uma final bem disputada, com 2 times que merecem estar na final. E com respeito ao cabelo, eu quis pintar. Eu faz tempo queria fazer, mas as últimas vezes
eu fiz tudo certo e a bola deu na trave e agora eu falei, por que não mudar alguma coisa? Mas hoje deu certo, mas também a gente precisa fazer o melhor na semana, tentar trabalhar os pés no chão, tentar fazer o melhor, trabalhar ainda mais, porque o domingo vai ser um jogo bem disputado contra um baita time, um time muito qualificado, e precisamos fazer um jogo perfeito para tentar ganhar. Chegou a hora da gente ouvir o Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo, a situação política do clube, essa panela de pressão rubro-negra, futuro, Jorge Sampaoli, tudo isso agora ouvindo o Marcos Braz. O Sampaoli segue como técnico? Eu acho que você não ouviu, eu acabei de falar. Domingo tem... Você falou sobre o jogo, você não falou sobre o técnico. Não, respondi, você não ouviu. Perguntou do técnico. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo, a gente tem os outros 90 minutos da finais. É assim, não tem... O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro e é o que vai ser, e é o que a gente vai trabalhar para isso aí. Olha, essa é uma postagem de Georgian de Arrascaeta. Se você ainda não desistiu, é porque você sabe que vale a pena. Mais 90 minutos estão faltando. A Arrascaeta dando a entender que acredita na virada. Ele é um personagem muito importante, porque desde a lesão do uruguaio estava muito claro, se não claro, a probabilidade imensa dele não jogar o primeiro jogo, e os últimos dias deixavam isso muito claro, mas a segunda partida, a presença de Arrascaeta é uma incógnita. Dará para jogar? Não vai dar? A postagem, obviamente, sequer está associada a isso, mas é bom lembrar do status físico de Arrascaeta. O que o Dorival Júnior fez para enfrentar 3 atacantes que, para todos nós, são os melhores, mas que não estão bem. Isso. O Bruno Henrique melhorou muito, o Gabigol não está jogando bem. O que bateu a bola na canela do Pedro foi... Que absurdo. Que absurdo, não sei o que aconteceu com ele. O que você viu desses 3... O que o Dorival Júnior fez que ele conseguiu neutralizar isso de uma maneira excepcional? O que você viu, taticamente? O Dorival, ele fez um esquema, na minha opinião, que ele tentou ficar do meio para frente, se defendendo, colocando uma intensidade para frente. Nem sempre com a bola, nem sempre armando jogada, mas fazendo com que o Flamengo ficasse mais tempo ali atrás e ele pressionando. E ele por sinal, essa foi a única chance que eles tiveram. E ele colocou o Nestor para sair do meio para a esquerda nas costas do Wesley. Que desce muito. Que desce muito. Que foram as 3 jogadas do primeiro tempo. Que uma, o Caleri se jogou e o goleiro pegou. A outra, o Caleri fez a falta no zagueiro. E a terceira foi o gol. Então, mais uma vez, essa aí é aquela que ele não chegou. Tem essa ainda, que o Caleri não chegou. Essa jogada... Para mim, o Rodrigo Nestor foi o melhor jogador em campo. Essa jogada acabou com o time do Flamengo. Porque o Flamengo se assustava. O Flamengo ficava com a bola, de repente o São Paulo pegava na bola e fazia isso aí, ó. Olha lá, isso aí é o gol. E você viu o detalhe desse gol? O Ayrton Lucas, cara, eu nunca vi isso, foi a primeira vez. Ele tentou cavar a falta. Dentro da área, se defendendo. E aí ele deixou o Caleri sozinho. Isso, se ele vai na bola, talvez ele poderia ter pego. Ia atrapalhar, você põe o corpo, o Caleri sobe sozinho. Mas vou te falar, Casal, isso é o mal dos jogadores brasileiros, né? Tentar cavar falta, tentar cavar pênalti. Eles desistem da jogada na expectativa que marquem agora, aí ele faz isso em uma final. Não, mas defendendo é a primeira vez que eu vi. É surreal. A torcida do Fluminense resgatou hoje um vídeo de uma jogada idêntica do mesmo Ayrton Lucas, na época que ele jogava no Fluminense, fazendo isso. E o Fluminense tomando o gol contra o São Paulo. Então, assim, já é algo que, pelo menos na cabeça do Ayrton Lucas, ele tente Mas defender é muito duro, cara. O Marília, eu acho até que o goleiro falhou, mas eu acho que a ausência do Ayrton Lucas fazendo essa parede prejudicou o goleiro. Acho que a saída dele é ruim, ele realmente não foi bem no lance, mas acho que o Ayrton Lucas foi. Mas a gente não pode deixar de colocar o cruzamento, porque esse arco aí é de Getúlio. Não, porque eu acho que o detalhe principal é a invertida de jogo do Wellington Rato primeiro, e depois o cruzamento perfeito do Nestor. Pra ser travante, olha o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas, olha... Isso. Ele cai. Se ele vai junto, empurra aqui no corpo, não é pênalti. Antecipa na frente. O São Paulo faz o gol no momento que só tem 2 na área do São Paulo, né? Mas só que tem uma coisa, o São Paulo poderia ter metido 3 para já acabar o campeonato. O Matheus Cunha, que é um goleiro
O goleiro que não vai na bola, dá uma olhada, ó. Então, mas eu acho que é lá. Cabeceia, ó. Volta. Aí, ó. Pula. Agora eu vou te falar, o cruzamento foi perfeito. Perfeito. E o goleiro fez o goleiro se perder. Ele falhou. Na hora do cruzamento. Porque ele saiu achando que ia dar. Não deu. Aí ele volta. Ali vai dar. Aí ele vê que não dá mais, já era. Ele Quando volta. o goleiro... Você lembra do Solitinho? É, o Solito. O Solitinho que jogava comigo. Grande amigo, Solitinho. Não, o Solitinho, ele era goleiro do Corinthians Juvenil. Não o Solito. Tinha uma camisa cinza do Solitinho. Solitinho. Mas pegava pra cacete. Aí um jogo contra o Palmeiras, juvenil, saiu um escanteio e eu ficava no primeiro, eu ouvi, é minha! Aí depois eu ouvi, não dá, olhei pra fora da rede. Foi isso que ele fez. É minha, sai, cara. Então vamos lá. Pro meio campo do Vitor Hugo, né? Do Pulgar. E o Gerson jogando com meia esquerda, não foi uma coisa que nunca aconteceu no Flamengo? O que você pode falar sobre isso? Aí depois eu vou perguntando pra vocês. Eu acho que o São Paulo colocou em campo um time que a torcida queria, com os 3. Tá. Ele poucas vezes fez isso e ele não gosta disso, né? Então o que ele fez? Ele alijou o melhor jogador do momento do Flamengo, que é o Bruno Henrique, ficou preso na ponta esquerda e ficou muito bem marcado pelo Rafinha e ficou sozinho ali. O Gerson, que foi contratado para ser volante, agora é meia e não fez essa função. O Flamengo no primeiro tempo podia até tentar fazer uma linha de 4 com o Gerson pela esquerda e o Vitor Hugo pela direita, mas ele não fez isso. Os jogadores estavam muito espaçados, tanto que o Flamengo tentou uma coisa que a gente não vê há muito tempo, que era ligação direta. Né? O Flamengo tentava ligação direta para tentar passar por essa arrebentação do São Paulo. Porque eu não acho nem que o São Paulo pressionou, o São Paulo amornou o jogo, ele anulou o jogo. Ele tirou velocidade do jogo. Então, a torcida começou a ficar incomodada, o time do Flamengo começou a ficar incomodado. Você via que a bola ia para lateral, os jogadores ficavam bravos. Terminou o primeiro tempo, eu nunca vi o treinador sair antes de esperar o time. Ele achou que Isso não tinha absurdo, acabado. Eu acho que o São Paulo foi muito inteligente, fez um jogo muito sereno, porque numa final de campeonato, um estádio, num ambiente hostil, fora de casa, jogadores mais jovens que fizeram finais ruins, né? Esse time do São Paulo fez final ruim contra o Palmeiras, fez final ruim com o Independente Del Valle. Foi um jogo muito diferente do que o São Paulo tem feito fora de casa em mata-matos. Foi um jogo soberano, como gostam os são paulinos. Ô, meu querido Navarro, você que estava lá com o Luiz Chulapa, com o Imperador, um beijo para Adriano Imperador, que é incrivelmente maravilhoso. Aquele gol que você fez, Corinthians e Atlético Mineiro, valeu tudo. Valeu tudo que você não foi na fisioterapia. Valeu tudo, aquele gol. Aí, ó, do lado esquerdo, aquele golaço que você fez. O que você viu do Flamengo, né? Você que gosta demais do Flu, né? Mas nessa hora a gente deixa um pouquinho de lado, né? Eu achei que o Flamengo apresentou muito pouco do que pode apresentar. E isso já é uma rotina desse trabalho do São Paulo. Porque em todos os jogos, e principalmente em momentos como esse, a gente até acha que o Flamengo vai ter o seu momento de volta como foi em 2019. Vai jogar aquele futebol, mas não volta. Não volta. E aí a torcida fica muito nessa expectativa, né? Eu acho que por isso até... 26 milhões de renda, 5 milhões de dólares. O estádio acabou também se enervando, né? Porque o Flamengo não conseguia apresentar, encaixar o jogo. Por que o Flamengo não encaixou o jogo? Ou o São Paulo que não deixou para você, Lívia? Ô, Neto, não tinha... Sabe por que essa atuação do Flamengo me surpreende? Só pelo simples fato de ser uma final. Porque o Flamengo apresentou hoje o que vem apresentando a temporada inteira. Aí você pensa, é uma final, no Maracanã lotado, tem toda a rivalidade, vai reagir assim, né? Porque é uma final. E não foi. Aí você pensa, por que daria certo? Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, se eles não atuam juntos, por que daria certo justamente em uma final, sem um Arrascaeta, sem um Everton Ribeiro ali com eles desde o início, sem alguém marmar para eles? O Pedro, o São Paulo vem colocando, o esquema tático do São Paulo nunca favoreceu o Pedro, foi assim contra o Botafogo, a bola também queimava no pé dele, hoje não seria diferente. A gente não pode menosprezar nunca o mérito do São Paulo, muito bem organizado, com velocidade nas laterais. Mas o Beraldo matou o Pedro, eles anularam não só o Pedro, o Bruno Henrique, que era o melhor da trinca nos últimos jogos, eles anularam o BH, acabou a trinca. Mas qualquer time minimamente organizado do seu lado, do seu esquema tático, sabendo o que tem que colocar em campo, consegue fazer uma boa atuação diante desse Flamengo. Não desmerecendo o São Paulo, que teve controle emocional no Maracanã lotado, não venceu nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum jogo fora de casa, até mesmo na Copa do Brasil. Então, o São Paulo tem mérito total, mas o Sampaoli só surpreendeu
porque era uma grande final. Porque essa atuação ruim do Flamengo já vem acontecendo, não é novidade. Não só com ele, né? Com todos. Não só com ele. Ele colocou mais um Dorival, time né? que o Flamengo não Exceto joga. o Dorival. O Dorival... Sim, não, esse ano. Esse ano. Vitor Pereira. Ah, tá, só esse Vitor Pereira, Paulo Souza. Esse Não, joguinho Ano passado. Mas o Vitor Pereira, o Flamengo jogava igualzinho isso aí. Esse Não é diferente, não. do Flamengo tira o que a gente espera do Flamengo, já que o time é muito mal treinado, é que eventualmente uma individualidade apareça. De craque. Mas é um time engessado, né? É o Bruno Henrique parado de um lado, é o Pedro tentando alguma coisa entre os dois jogadores. Ambiente ruim. E o meio de campo vazio. Eu achei que ele fosse repetir mais ou menos as estratégias do jogo contra o Grêmio fora de casa, contra o Fluminense na Copa do Brasil e contra o próprio Botafogo há 2 semanas. Ele não fez isso. Quando ele joga com 2 atacantes, ele foi perguntado na coletiva, eu imagino que a gente vai ter alguns trechos, mas tanto o Eric Faria da Globo, se não me engano o Fred, a Raíssa Simplício, perguntaram por que ele não entrou com 2 volantes, como funcionou nessas partidas. E a resposta do Sampaoli foi, como eu ia jogar em casa, a gente tinha que propor o jogo, tinha que fazer o gol. Ele quis agradar a torcida. Mas em 36 jogos ele nunca botou os 3. Não. Pois é, Neto, como que vai dar certo nem os mesmos 11, O né? Flamengo teve dificuldade, Neto, de sair no contra-ataque com esses caras de velocidade. Casa, o que você viu do São Paulo que te deixou preocupado em relação a não fazer mais gols, que poderia, que a gente estava conversando aqui? Então, olha essa jogada que vai passar. Dá uma olhada. Isso aí é o Alisson. Olha a jogada. Chuta mascado. Chuta mascado. É uma jogada que ele tem que acertar o gol. Sabe, o goleiro pode pegar, a bola pode pegar na trave, mas o jogador, numa final de campeonato, numa bola como essa, ele tem que acertar o gol. E era um contra-ataque. Era um contra-ataque. Você viu que ele limpou direitinho. É engraçado que ele errou o chute e ele saiu com cãibra. Sim, saiu com cãibra. Pode ser até que ele tenha sentido a cãibra na hora do movimento, por isso que a bola saiu mascada. A gente não sabe. Mas são jogadas que tem que acertar o gol. O São Paulo, ele teve tudo para fazer 2-3-0 no primeiro tempo. Teve. No primeiro tempo. Aquelas bolas do Nestor que passava ali, que não alcançava, precisava forçar um pouco mais, precisava chutar um pouco mais. Se fosse um pouco mais, não ia ter mais chance? Tinha. E o lance é o seguinte, ele tinha tudo na mão, porque o Sampaoli, ele colocou 3 caras no ataque, mas ele não colocou ninguém para armar. Não. Não adianta, não tem como. Você pode colocar 3 caras na frente, se você não tiver um cara criativo no meio campo, esses caras não vão jogar. Eu vou dar um exemplo, o Zagallo em 70 já fez isso e as pessoas nem perceberam isso. Ele é dos caras que mais fez isso, foi o Zagallo. Sim, ele botou Gerson como volante, Clodoaldo volante, o Rivelino do lado esquerdo e o Pelé na frente. E o Pelé na frente com o segundo falso e o Tostão fazendo o 9. O ataque da seleção brasileira era Jairzinho, Tostão e Pelé. E o Rivelino fazendo isso aí. Entendeu? Precisa ter um cara armando a jogada, um cara criativo para esses 3 jogadores. Primeiro, eles não estão em boa fase. Não. Segundo, estão sem velocidade. E o único cara que joga ainda um pouco melhor dos 3 é o Bruno Henrique. E aí ele matou o Bruno Henrique. Ele segurando o Rafinha. Não, o Rafinha ficou parado ali, não deixou o Bruno Henrique jogar. Se joga só 2 caras no ataque, o Bruno Henrique ia se movimentar para todo lado, como ele faz, ia complicar a defesa do São Paulo. Eu acho que o Sampaoli, ele deu uma pipocada na escalação. Porque ele não joga com 3, ele joga com 2. Sim. E ele quis pôr os 3. Porque ele não tinha peito para tirar um dessa vez. Quem ele tinha que tirar? O Gabriel. O Gabriel tinha que ficar no banco. Gabigol. Exatamente. E o ataque tinha que ser Bruno Henrique e Pedro. E aí vem o Everton Ribeiro por dentro. Ele deixou longe os 2. Exatamente. Aí o que aconteceu? Ele escalou os 3, porque ele não teve peito para tirar um. O cara que ele escalou, que ele provavelmente não era aquele que ele queria, ele substituiu, a torcida vaiou, o cara vai na coletiva e dá um beijinho, manda beijo pro Dorival Júnior. Ô, Gabigol, eu queria falar só sobre isso. Ó, cara, você perdeu o jogo, você foi vaiado, você já deu risada, Gabigol. Você é um jogador excepcional, jogou mal pra caramba, teve cãibra. Aí, todo o problema, treinador, tal e coisa, tá tendo a coletiva do seu adversário ainda, que não acabou o jogo, você abre a porta e manda um beijo pro Dorival Júnior. É legal se ninguém tivesse visto, mas não na hora da coletiva, meu. Quando eu joguei no São Paulo, eu joguei São Paulo e Corinthians. Que isso, cara? Jogamos São Paulo e Corinthians, nós ganhamos de 1-0 São Paulo, estamos no São Paulo. 84. Acabou o jogo, eu desci, me troquei, fui lá no vestiário do Corinthians, falei com o Vladimir, falei com os caras, saí e fui embora. Mas sem ninguém ver. Claro, pra que eu vou fazer numa entrevista isso? Pra quê? Quis mostrar, e ele sabe? Ele sabe também que é o tipo de jogador que
tudo que ele faz vai aparecer. Então é impossível. Mas isso que o Casagrande falou sobre ele não teve peito, e eu acho que ele não teve peito mesmo, tem Ó, duas coisas, tá lá, né? tá lá. Estádio cheio, Olha lá. olha lá o beijinho. Ó. E aí tem o Dorival. Eu tava dando coletiva, não tinha como não ver. Isso. Lógico, tá todo mundo olhando pra aquela porta. Dá pra soltar ali? Ainda tem isso, né, cara? Ainda tem isso. E todo mundo tá olhando pra aquela porta. Não tem como não ver. A pessoa entra e por Mas teve a história da torcida, né? Diante da sua torcida, colocar um time que a torcida pudesse aplaudir. Então não tinha o quarteto de antes, mas tinha o Gerson fazendo a Arrascaeta. E uma outra coisa, a reunião dos jogadores durante uma hora que não contou com a participação dele. E aí fica parecendo que é o time dos jogadores, mas né? Mas vou te falar uma coisa, Marília. Isso já aconteceu. Quantos anos você tem? 20 de bola? De jogador? Eu joguei profissional? Eu joguei 13. Eu joguei 15, eu 16. Eu joguei mesmo uns 5 anos, né? Se colocar tudo junto, eu joguei uns 5. Se colocar os resultados, não foi tudo isso. Cara, a gente fazia muito isso. Não, sim, mas dessa vez vazou justamente porque a situação é... Mas, vamos lá, você sabe bem, Lívia, o ambiente há quanto tempo de Landim, Marcos Braz, de Mundial, de Libertadores, de Paulo Souza, de Rogério Ceni. Real Madrid pode esperar. Real Madrid pode esperar. Eu soco na cara, o que vem né? maquiando os bastidores do Flamengo é porque se a gente voltar lá atrás, Jorge Jesus ganhou tudo. Porque Jorge Jesus fez como vários outros que passaram ali, é a minha cúpula, eu comando, eu decido, e a diretoria do Flamengo, tanto que o Jorge Jesus vai embora e fica uma lacuna gigante. Ninguém sabia o que fazer com o futebol do Flamengo, porque o Jorge Jesus só trabalhava com a sua equipe e a diretoria do Flamengo, ninguém participava do processo. Então já estava errado desde lá de trás, só que o Flamengo veio conquistando. O que a gente está vendo hoje, aí esses bastidores tumultuados do Isso São não é Paulo, tirar os méritos do São Paulo, viu? Isso a gente vai falar bem de São Paulo pra caramba aí. Só da bagunça do Flamengo. Isso já vem dos últimos 3, 4 anos, não é de agora. É que a bomba estourou, não tem mais como segurar o que acontece lá dentro, Neto. Agora, eu só queria voltar no Casagrande aqui, quando ele falou sobre a escalação dos 3, que ele não teve peito de tirar. Já que é para inventar, não teria sido melhor tirar o Pedro? Quando você pensa que Gabigol e Bruno Henrique já tem um entrosamento... Não, mas da forma tática, não. Não, peraí, o Flamengo vem vivendo de lampejos. A característica do Pedro é completamente diferente e, por exemplo, no Botafogo a bola não chegava para ele. Era o Bruno Henrique. Mas eu pensei com a cabeça do Sampaoli. Eu também pensei com a cabeça do Sampaoli. Eu estou falando que o Sampaoli não teve peito para tirar o Gabriel, que ele não quer o Gabriel. Ele quer o Pedro e o Bruno Henrique. Exatamente. O Sampaoli, eu acho que ele não teve peito de fazer aquilo que ele queria fazer. Que é jogar só com 2 atacantes, com Pedro e Bruno Henrique aberto. E ele queria colocar o Pedro junto com o Bruno Henrique. É isso que eu acho. Porque eu também. Eu acho que ele não curte o Bruno melhor? Não, eu acho que ele não curte o Gabriel. A impressão que eu tenho é que ele não curte o Gabriel. Ele já sendo muito cobrado para colocar o Pedro, né? O Pedro hoje foi mal demais, a bola bateu na cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Daquilo que eu nem vi, eu não li no UOL qual foi o que você escreveu em relação aos 3 tapas que o preparador físico deu. A minha opinião foi que tinha que mandar todo mundo embora. Comissão técnica toda. Se foi um cara da comissão técnica, deu 3 tapas no rosto do Pedro, um soco na boca, eu acho que tinha que mandar todo mundo embora. Quando não acontece isso, você acha que ainda tem isso ou não? Qual a solução? Claro, o lance foi o seguinte, aquele dia lá que aconteceu aquilo, o Flamengo já não estava jogando bem, mas acabou o ambiente aquele dia. Isso. Porque o Sampaoli, como treinador, ele tem que abraçar o jogador que foi agredido. Isso, não? Ele tem que ir com o cara na delegacia. Ele tem que acompanhar o Pedro. Ele tem que acompanhar o Pedro. Isso. E não o cara que agrediu. Ele demorou 3 dias para falar com o Pedro. Passar o pano. Para falar. Não, no outro dia ele soltou uma nota passando pano. Isso. Tá triste pelos 2. Exatamente. Que 2? Que 2? Ele falou assim, eu fico triste quando dois companheiros brigam. Não teve briga, só um bateu. Só um apanhou. Não teve, o outro apanhou, não teve briga nenhuma. E ele não deu, não acolheu o Pedro. O que é um treinador? O que você espera de um treinador quando você está jogando? Ou quando você se machuca, quando acontece isso. O treinador tem que acolher o cara que se machucou, o cara que foi agredido. O treinador, o acolhimento não é o mesmo quando é o diretor, quando é o auxiliar, quando é o médico. Não é. Porque o chefe, quem comanda o jogador é o treinador. O Flamengo não viu a cor da bola e aí a opção do Sampaoli ter vindo com 3 atacantes. Ao passo que o Dorival Júnior veio de Nestor, ele veio com o Nestor, deixou o Luciano de fora, enfim, montou um time para
povoar esse meio campo e mandou no jogo. O São Paulo venceu a partida especificamente no primeiro tempo e administrou no segundo, Miller, e daqui a pouco a gente vai discutir aquilo que vocês estavam falando, se houve ou não falha do goleirão do Mengo, né? Miller. Olha, Rafa, tecnicamente, num todo, a partida não foi boa assim, não. Né? Taticamente, o São Paulo foi perfeito. São Paulo no primeiro tempo jogou mais. O Flamengo não deu um chute no gol do Rafael. No segundo tempo, por contra o resultado, o São Paulo soube se defender bem. E o Flamengo, de novo, não jogou nada. Se o São Paulo tivesse apertado no segundo tempo, teria feito o segundo gol. Porque estava aberto para o São Paulo o jogo, né? Então o Flamengo não jogou e deixava o São Paulo jogar. Dorival foi bem na parte tática, em posicionamento do seu meio campo, principalmente, né? Que partida fez o Alisson, exatamente, né? É um jogador que eu não gosto muito, mas o Alisson hoje jogou muito bem. Então acho que a fragilidade do time do Flamengo, né, compensou e lógico, o São Paulo se aproveitou disso. Se tivesse sido mais agressivo no segundo tempo, São Paulo poderia ter feito o segundo gol, sim. Até porque o meio campo do Flamengo não marca. O Gerson joga bem na frente. O Pulga tá voltando de contusão. Jogou mal hoje, né? E o Thiago Maia tava no banco. E a defesa do Flamengo, a defesa, o Rodrigo foi zagueiro. Defesa que marcava espaço. Né? Se você tem só um atacante do adversário pra você marcar, relativamente é mais fácil de você marcar. Né? É só você transferir a marcação, né? E saber, né, como é que se posiciona o atacante num cruzamento. E os dois zagueiros do Flamengo ficaram comendo mosca, como diz na gíria, né? E o Caleri foi muito bem na execução do gol. Mas eu acho que o Flamengo tem um bom time de valores individuais, mas que não condiz com o futebol que está jogando. Que não está jogando, né? O Flamengo é um time bom, só que na praticidade está jogando como time pequeno. E, logicamente, passa pelo treinador, né? Assim como passa pelo treinador. Essa eficiência do São Paulo, Dorival arma bem a sua equipe, como armou hoje, e conseguiu uma excelente vitória. Porque vencer lá uma final e vir para cá com essa vitória, para mim, é 90% já campeão. Isso que o Miller coloca, não sei se vocês pensam da mesma forma, que o São Paulo dentro de campo era um time organizado, quando ele opta pelo Wellington Rato, né, pelo Rodrigo Nestor, tira o Luciano. A gente sabia o que o São Paulo tinha a propor dentro de campo. Sim. E aí o Flamengo, quando vem com os três atacantes, perde a criação. Com Vitor Hugo e Gerson, acho que aí foi o grande erro do Flamengo, ou não? Perde a criação. Ó, eu fiz um dever de casa sabendo que eu ia estar aqui no meio de feras. O Flamengo chegou ao ataque no primeiro tempo aos 18 minutos, para vocês verem. E quando terminou o intervalo, quando terminou o primeiro tempo, no intervalo, o São Paulo tinha 57% de posse de bola. E o Flamengo só chegou ao gol com o chute do Gerson aos 15 minutos do segundo tempo. Que nem foi perigoso. E naquela jogada do Bruno Henrique ali, naquela bola cruzada. O resto eu acho que foi um jogo meio que igual também. Por que já não saiu com o Everton Ribeiro? Para fazer aquela troca sempre no meio. Você não tem o Arrascaeta, tem com opção o Everton Ribeiro. O Flamengo é um time apático, um time que parece que, é isso que o Miller falou, fica esperando uma jogada individual. O Flamengo está jogando em cima de jogada individual. Exatamente isso. Fez a jogada individual, entrou que nem o Bruno Henrique fez aquele golaço contra o Botafogo. O Flamengo fica esperando isso. E fora isso, a quantidade de crises, confusão, o técnico abandona o campo, os jogadores discutindo entre Chutou eles. grade, você viu? Saiu chutando grade. O Flamengo vive uma crise. Não adianta a gente ficar culpando o Marcos Braz lá, porque ele não é ele que entra em campo para jogar. Ele está fazendo um monte de coisa errada, tá? Mas não adianta ficar torturando a diretoria, porque quem está jogando ali dentro são os jogadores. E não dá para acreditar que os jogadores não possam se juntar ali e falar, meu irmão, isso aqui é Flamengo. Mas não teve essa reunião anteontem? Eu não sei o que teve. Teve aquela reunião. Falaram que teve uma reunião. Os jogadores se reuniram sem o técnico. Não, eu sei, né? mas eu não sei o que foi falado especificamente dentro Mas dessa foi aquela reunião com consentimento do treinador também, da boleirada querer... Pelo jogo, parece que não foi falado nada. Mas você não sente que os jogadores são vítimas
da estratégia do Sampaoli? Também. Porque, ó, o Sampaoli até agora não repetiu nenhuma escalação do Flamengo. Também. Nenhuma. O Sampaoli não tem um mínimo de padrão. Não tinha um meio armador para começar o jogo hoje. Então, assim, eu concordo com tudo que o Frota falou, né, em relação ao Flamengo tá ali, dependendo exclusivamente de alguém resolver. Foi um jogo inteirinho de tentativa e erro de bola aérea. Tentativa e erro de bola aérea, ou então alguém resolver. Não aconteceu, São Paulo soube administrar. Por isso que eu concordo com o Frota que tem que cobrar os jogadores, mas eu também vejo muitos caras hoje vítimas de uma falta de estratégia, não tem nada. E o Landim falou para ele, o Landim falou numa entrevista que o Sampaoli, para ele, é um técnico bom, que vai ficar com o Flamengo, então, cara, fica difícil. Agora, Rodrigo... Não, mas tem, só colocando um pouquinho aqui, claro. O que acontece? Você tem qualidade, e a gente não vai discutir aqui a qualidade dos jogadores, pelo amor de Deus, né? Que o Flamengo tem um... Se a gente for colocar aí, as reservas jogam em qualquer time. O problema é que se pode fazer a reunião que for, pô, vamos aqui, vamos criar problema, mas é dentro do campo que vale, meu amigo. Agora vai estar todo mundo beleza, mas o treinador, se não tiver em sintonia, principalmente o treinador, tô nem organizar, né? Jamais em sintonia com os jogadores, ele pode ficar lá treinando, pode dar um mês para os caras treinar para essa final que não vai funcionar. Mas o problema, o Salazar, não é ele mudar a escalação todo dia. Até porque o Scaloni mudou toda a escalação em todas as partidas da Copa do Mundo, foi campeão do mundo. Então não é uma questão de mudar, é questão dele mudar errado. Isso. Optar por escolhas erradas. Thiago Maia de lateral colocar esquerdo, jogador Davi Luiz fora de da volante, posição também. hoje sem armador. Como é que ele deixa o Everton no banco e coloca o terceiro volante, que é o Vitor Hugo? Tem 3 atacantes, com 3 atacantes eu concordo, beleza, tá. Quem leva a bola? O Everton Ribeiro, o Arrascaeta. Exatamente. Então, as escolhas erradas do Sampaoli estão penalizando o Flamengo, entendeu? E me parecia, eu tive a impressão, não sei vocês, que o Dorival, obviamente inteligente que é, porque o Dorival, para quem não sabe, é o atual campeão da Copa do Brasil, pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Tá? Ele é o atual campeão da Libertadores pelo Flamengo. Foi sacaneado. Foi sacaneado lá no Rio de Janeiro. E tá com a possibilidade, pelos deuses do futebol, ele dando a possibilidade de ser campeão em cima do Flamengo. Eliminando Palmeiras e Corinthians. Eliminando Palmeiras e Corinthians. E então, tem outra gafa. O Dorival, além dele ser um excelente treinador, ele tem estrela pra ganhar título. Não, e outra coisa, ele sabendo que a leitura, a montagem de time do Dorival, e é muito mérito do Dorival, ele sabia que vinha com os 3 atacantes, mas não ia ter meio, ele monopolizou esse meio. O Silvestre está com a torcida do Flamengo no Rio, mas o Rodrigo quer falar. Eu vou rapidamente do Rio e volto com o Silvestre, e na sequência ele já vai emendar o Sampaoli falando sobre a opção de 3 atacantes. Pois não, Rodrigo? Não, eu acho que o Dorival, além desse esquema tático que ele tem uma coisa que ele, né, até na entrevista dele que ele falou, do mesmo tratamento que eu faço com o garoto que sobe, é com o mesmo do titular. Então, a administração de grupo, que é coisas que não tem hoje no Flamengo, é o que o Dorival faz hoje no São Paulo e faz muito bem, né? Então, eu acho que o mérito que ele está colhendo de todo esse trabalho que ele está administrativo de elenco, que é uma coisa muito difícil, ele está tendo agora. E não adianta, Frota, não adianta um treinador estrangeiro vir aqui no Brasil, em especial no Flamengo, que é o melhor time da América, como disse o Salazar, e é mesmo, e vir com arrogância, com prepotência. O boleiro não joga pro treinador. Se você pode ir nitidamente o time do Flamengo, daquela velha história, quem sabe nunca esquece, não adianta. Frota é ator, se ele for contracenar amanhã, ele tira de letra, porque não esquece o dom que tem. Então, Frota, o Sampaoli tá perdido. Ele já caiu já. Já caiu. Na cabeça do Essa Flamengo, é a questão já caiu. que a gente vai levantar. Exatamente. Ele não sabe qual do Landim, mas só falar que esse Flamengo que está aí também é um Flamengo preparado pelo próprio técnico aí do Dorival. O Dorival. A maioria teve o Vitor Pereira. A maioria desses jogadores que estão aí hoje treinavam e jogavam com o Dorival e foram campeões com o Dorival. E jogadores que amam o Dorival. O Flamengo vive talvez o pior ano da sua história. E por incrível que pareça, quando o Flamengo tem tudo, dinheiro, estrutura, jogadores, o Flamengo vive o pior ano da sua história para lá de centenária.
E aí muita gente vai lembrar, pô, e o ano do centenário, João Guilherme? Lembra do ano do centenário, que não ganhou título? Pois é, mas aquele era um Flamengo diferente, era um Flamengo à moda antiga, era um Flamengo com muitas dificuldades. O Flamengo, ele já era um clube naquela ocasião com problemas financeiros graves, um clube com problema de pagamento de salários para jogadores, um clube que não tinha uma estrutura adequada para o seu departamento de futebol. E hoje em dia, o Flamengo tem tudo. Inclusive, tem um elenco melhor do que o daquela época, lá do ano do centenário. Porque no ano do centenário, você tinha um ataque fantástico com Edmundo, Romário e Sávio, mas o restante do time não conseguia acompanhar. Hoje, o Flamengo tem um elenco, no papel, espetacular. O elenco do Flamengo, eu tenho a impressão de que qualquer torcedor de qualquer time do Brasil gostaria de ter vários jogadores que estão no elenco do Flamengo. Mas o Flamengo, ele não consegue se encontrar. E o Flamengo, ele está mal há muito tempo. Se você for observar, mesmo com o Dorival, na reta final do Flamengo, na temporada passada, o Flamengo já tinha caído de produção. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians nos pênaltis e ganhou a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, num jogo que mudou porque o Atlético Paranaense teve um jogador expulso e, obviamente, o Flamengo teve mais facilidade para vencer o jogo. Fez 1-0 e se sagrou tricampeão da América. Mas ali era visível que o Flamengo já vinha caindo. Isso aí na época da gestão do Dorival Júnior. Aí veio o final do ano, Dorival Júnior não renovou o contrato e aí, minha gente, começou a saga rubro-negra. Veio o Vitor Pereira, não deu certo. Sampaoli, não está dando certo. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou na temporada e tem uma última bala no cartucho. O Flamengo tem a sua última dança para salvar o ano. E em um jogo, que é contra o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi. É possível? É futebol. Esse esporte permite isso, principalmente entre dois times da grandeza de Flamengo e São Paulo. Agora, a vantagem do São Paulo, que é boa, mas não é uma vantagem que você possa dizer assim, acabou a final. Não dá para dizer isso. A Copa do Brasil não está definida. Entretanto, o título está muito mais próximo do São Paulo, exatamente por tudo o que eu falei do Flamengo agora há pouco. O Flamengo está mal há muito tempo. Vem de conquistas recentes, Copa do Brasil, Libertadores da América em 2022 com Dorival, mas repito, mesmo ali no momento final, o Flamengo já apresentava um declínio. E nesta temporada de 2023, um horror. O Flamengo tem pouquíssimos jogos que você possa, talvez em uma das mãos, dá para dizer assim, o Flamengo jogou bem essas partidas. E hoje no Maracanã, foi mais uma atuação que se junta a uma relação grande de atuações medíocres do Flamengo na temporada. Medíocres. O São Paulo, que jogou uma boa partida, mas o São Paulo não foi brilhante e talvez também não tenha capacidade
para ser aquele time avassalador. Porque se tivesse, o São Paulo poderia ter saído do Maracanã hoje campeão da Copa do Brasil. Porque o Flamengo não entrou em campo. E o São Paulo fez um bom jogo, muito bem organizado pelo Dorival Júnior. O grande mérito do São Paulo foi a parte tática colocada pelo Dorival. Ele conhece muito bem o time do Flamengo e ele soube o que fazer e fez. Os jogadores cumpriram o que o Dorival Júnior pediu. Coisa que no Flamengo não acontece. Nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira, e não aconteceu também com alguns outros treinadores que passaram anteriormente. O time do São Paulo foi disciplinado taticamente. Marcou muito bem o Flamengo. Muito bem o Flamengo. Bloqueou o Bruno Henrique, que no jogo contra o Botafogo teve espaço e destruiu. Hoje, Rafinha o marcou muito bem e teve sempre um suporte, uma ajuda. Então o São Paulo conseguiu bloquear um Flamengo que estava sem inspiração, por incrível que pareça, sem ânimo para encarar uma final. Eu realmente não entendo esse elenco do Flamengo. Quem estava no Maracanã, se você é flamenguista, se você é São Paulino, olha, minha gente, é difícil você não ficar arrepiado e comovido com a festa que fez hoje a torcida do Flamengo no Maracanã. A torcida do Flamengo, ela está de parabéns. Ela deu um show. A nação foi soda. Porque os ingressos caríssimos. Tivemos a maior renda da história do futebol brasileiro. 26 milhões de reais, superando a renda que era do jogo Atlético Mineiro e Olímpia final da Libertadores de 2013. Bandeiras, houve uma liberação da justiça para isso. Um bandeirão com os grandes nomes da história do Flamengo, nomes representativos, com Zico no topo, Leandro, Júnior, Petkovic, Adriano, Zizinho, Dida, Leônidas, Evaristo de Macedo e tantos outros que eu poderia ficar falando aqui. E nada disso mexeu com o time do Flamengo. O Flamengo entrou em campo como se... vamos jogar. E o São Paulo não. O São Paulo entrou em campo pensando o seguinte: galera, estamos próximos de conquistar um título inédito para o São Paulo. Dorival Júnior estava no Flamengo, não teve o contrato renovado, ele merece esse título. Vamos lutar, vamos brigar, vamos correr por ele. Foi isso que deu para ver. Porque se você analisar o jogo direitinho, os dois goleiros, o Rafael, por exemplo, o goleiro do São Paulo, ele viu o jogo dentro de campo. Ele não fez nenhuma defesa, que eu me lembre. E o Matheus Cunha, ele foi pouquíssimo acionado também. Só que nas vezes que foi acionado, ele claudicou e no gol do Caleri, ele falhou. O São Paulo também, como o Flamengo, embora tenha feito uma boa partida taticamente, não criou tantas chances assim. O São Paulo é um time que tem deficiências. E isso ficou muito claro hoje no Maracanã. Se o São Paulo tivesse uma equipe melhor, o São Paulo sairia do Maracanã campeão da Copa do Brasil.
porque este grupo do Flamengo não está nem aí. Pelo menos foi isso que passou a impressão e que vem passando em toda a temporada de 2023. O Sampaoli tentou de novo colocar 3 atacantes, o Gabigol, o Pedro e o Bruno Henrique. Os 3 não conseguiram jogar. Gabriel Barbosa, o futebol dele desapareceu. O Pedro também está muito mal. E o Bruno Henrique hoje jogou mal. O meio-campo do Flamengo não teve criatividade no primeiro tempo, foi engolido inteiramente, né? A defesa do São Paulo muito sólida no jogo. No segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo, o Flamengo melhorou, ficou com mais criatividade, criou mais situações, mas mesmo assim, as poucas chances que teve, os jogadores não souberam aproveitar. O Cebolinha mais uma vez entrou e teve uma chance que ele poderia ter rolado a bola e ele acabou perdendo essa oportunidade porque prendeu em demasia. Então, minha gente, é o seguinte, a minha opinião é essa. O São Paulo conseguiu uma boa vantagem e que se torna maior ainda pelo momento do Flamengo. O Flamengo tem time para reverter isso no Morumbi. Mas para isso acontecer, vai precisar ser realizado o milagre do Morumbi. E o que é o milagre do Morumbi? O time do Flamengo acordar na temporada. Querer jogar. Querer entrar em campo e disputar, como fez em pouquíssimas ocasiões nessa temporada. Se o Flamengo fizer isso, um time que hoje não tem a menor conexão com o Jorge Sampaoli, o Flamengo não tem treinador. Existe uma pessoa que está ali, na beira do campo. Ele tem a função de treinador, mas ele não é treinador do Flamengo. O Flamengo é um time que hoje não tem treinador. A distância do Sampaoli para o time do Flamengo é muito maior do que a Via Dutra. Tá aí, nação, então, as últimas notícias do Flamengo. E agora o que esperar para a partida de volta no Morumbi, a partida que vai decidir o título da Copa do Brasil. Flamengo praticamente destroçado aí depois dessa derrota. Técnico Jorge Sampaoli perdeu a mão no time. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando a você que aqui no nosso canal todos os dias você vai receber todas as informações e notícias do Flamengo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.